O estado de São Paulo foi atingido por fortes chuvas. Uma pessoa morreu e outras duas estão em estado grave na capital e na região metropolitana. Nossa equipe de reportagem está ao vivo pelas ruas. O repórter Douglas Dias acompanha e traz as informações atualizadas para a gente aqui. Bom dia, Douglas. O que você vê por aí? São muitos estragos. Que rua é essa que você está agora? Bom dia para você. Olá, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Muitos estragos na cidade de São Paulo e também nas cidades da região metropolitana. Nós estamos aqui em uma rua de São Caetano do Sul com um cenário de guerra, de muita destruição, onde o muro de uma indústria química desativada, um muro já, segundo os moradores, centenário aqui, veio abaixo ontem exatamente 10 para as 8 da noite e atingiu dois postes, destruiu completamente dois postes, a rede de energia elétrica aqui. Vocês veem que de um lado a gente tem a indústria, desativada, e do outro aqui nós temos os moradores. Muita gente em casa nesse horário. Foi um susto enorme por causa do barulho, por causa do enorme estrondo. Esse muro veio abaixo, acabou atingindo, aí vocês estão vendo, um carro, um veículo que havia acabado de estacionar no local. O motorista saiu do carro já com a chuva caindo, o vendaval aqui caindo, entrou na casa. Poucos segundos depois, esse muro veio abaixo. Então, por muito pouco, não atinge esse homem que desceu com o cachorro aqui do veículo. O veículo completamente destruído. A Defesa Civil está pedindo para a gente se afastar aqui, porque eles estão tirando os escombros. Esse veículo aqui, segundo a moradora, ele havia sido comprado há menos de 15 dias. Ou seja, o dono acabou de comprar esse carro, diz que tem seguro, mas não tem certeza se o seguro vai cobrir por causa da situação. Nós não sabemos também, uma preocupação aqui, gente, dos moradores é o seguinte: ninguém sabe se não tem alguém aqui debaixo dos escombros. Porque se estava passando alguém, no momento aqui dessa ventania, provavelmente morreu aqui no local. Douglas, eu vou continuar com você mais um pouquinho. Essa imagem atrás de você é impressionante, a destruição desse muro. A gente sabe que teve uma situação de morte, inclusive, no interior de São Paulo por causa da queda de um muro. Gostaria que você contasse para a gente a situação das casas aí nesse momento, né? Como é que está o fornecimento de energia? A gente vê vários cabos pendurados aí pela rua, ao longo da rua. As casas têm energia nesse momento? E como é que está a situação das famílias mesmo? Você conseguiu conversar com algum morador? Eu imagino que todo mundo está muito assustado com o que aconteceu. Olha, as famílias estão sem energia aqui desde ontem à noite, dois postes caíram, então assim, destruiu o fornecimento de energia aqui no local. Moradores, alguns não conseguem inclusive nem abrir o portão de casa, porque a queda desse muro acabou deslocando aqui as estruturas e então tem gente que não consegue entrar nem sair de casa. A gente está com uma moradora aqui, a dona Lucy. Dona Lucy, a senhora estava em casa ontem quando esse muro caiu? Sim, estava em casa. Como é que foi a situação? Nossa, foi assustador, muito assustador. Meu marido estava indo para o portão, porque começou aquele vento, um barulho, a gente falou, meu Deus, as telhas, está caindo, né? Daqui a pouco, quando ele saiu no portão, o muro veio abaixo, ele viu o muro caindo. Ele correu para dentro, abriu esse nosso portão, sabe? Caiu em cima do portão, abriu, arrebentou o portão, arrebentou tudo. Aí, olha, assustador. E a nossa preocupação é essa, porque aqui, como tem o parque ali na esquina, passa muita mãe, muito pai com criança, sabe? Para ir no parque. A gente não sabe se nesse horário estava passando alguém ou não, né? Preocupação justamente, né? Os estragos aqui a gente recupera, mas vida não tem jeito. E falando aí sobre a situação de uma forma geral, a gente tem um registro de morte na zona sul de São Paulo, que uma pessoa foi atingida pela queda de uma árvore. Essa vítima foi socorrida e levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Em Cotia, também na Grande São Paulo, os fortes ventos causaram a queda de um muro também. 2 pessoas foram atingidas pela queda do muro. O corpo de bombeiros foi chamado e resgatou as vítimas. Elas foram levadas para o hospital e seguem internadas em estado grave. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Douglas, muito obrigada pelas suas informações e qualquer informação nova, chama a gente aqui. E agora a gente vai acompanhar imagens ao vivo do nosso Mochilink.
Você acompanha as fortes rajadas de vento de ontem derrubaram um poste e um carro foi parar em cima dele. Olha só a imagem impressionante. Isso aconteceu no bairro Parque Brasil, na zona sul de São Paulo. Então, essas são imagens ao vivo do nosso Motolink. Então, uma árvore de grande porte também acabou caindo com os fortes ventos, o temporal de ontem. Esse local, ele fica bem em frente a uma escola estadual. Esse poste, as imagens são impressionantes. A gente vê que o trânsito na rua também ficou prejudicado. A gente vê árvores, né, galhos caídos, também fios, o que deixa a situação ainda mais perigosa. A gente sabe também que ontem a cidade de São Paulo acabou ficando em estado de atenção para alagamentos entre 7h30 da noite e 9 horas da noite. Olha só o estado à frente desse carro, totalmente destruída por causa desse incidente. A gente vê não só um poste, né, mas tem pelo menos 3 aí na imagem que está dando para contar. Os ventos fortes chegaram, inclusive, na zona sul da cidade a 108 quilômetros por hora. E foi muito repentina essa situação, né? Eu estava até na minha casa, né, me preparando ali para o meio da noite e me vi numa situação de, meu Deus, mas como começou esse vento rápido? E, de repente, acabou a luz também. Tem muitos bairros em São Paulo que estão sem iluminação até agora, ou seja, 12 horas mais ou menos. Pelo menos na minha casa acabou 7h30 da noite. Vi relatos também pelas redes sociais de outros bairros que estão na mesma situação. As pessoas foram pegas de surpresa, Exato, né, e a gente sabe que nem todo mundo pode ficar sem energia elétrica, né? Depende às vezes de um aparelho para respirar, depende de um elevador, nem todo prédio tem gerador. Então, a gente até o final do jornal, até o meio-dia, a gente vai trazer atualização para vocês sobre toda essa situação. Então, essas imagens ao vivo, a gente vai seguir com este assunto durante o nosso jornal.